Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Esta edição do Orçamento Participativo conta com algumas novidades. A primeira é que é realizada num formato 100% online, ou seja, ao contrário das edições anteriores em que nós nos deslocávamos às novilhas para realizar os encontros participativos presenciais, nesta edição os encontros participativos realizam-se todos num formato online, à semelhança deste. Para além disso, nesta edição existiram 2 novas áreas temáticas que se juntaram às 6 áreas presentes na edição anterior. Assim, nesta edição estão disponíveis para a apresentação de ideias as áreas do ambiente, da agricultura, da ciência, da cultura, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas e do turismo. Para além disso, existe uma verba de 1.200.000 euros para que o Governo possa executar os projetos vencedores. Por fim, uma vez que a edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia, esta edição prevê que as ideias apresentadas em 2020 transitem para a atual edição com a concordância dos cidadãos proponentes. Na sequência disso, temos realizado contacto com os respectivos cidadãos a solicitar a sua concordância para a transição dessas antepropostas para a presente edição e até ao momento já temos uma taxa de cerca de 75% de transição dessas antepropostas. Fala-se muito do orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afetos a uma determinada área geográfica. Assim sendo, o Orçamento Participativo dos Açores foi então uma ferramenta criada pelo Governo Regional dos Açores para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos, digam onde é que querem ver investida a verba de 1.200.000 euros, afeta então as 8 áreas temáticas do ambiente, da agricultura, da ciência, da cultura, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas e do turismo. Como vos disse, existe então uma verba de 1.200.000 euros, mas uma vez que existem 2 âmbitos para a apresentação de ideias nesta edição, como é que é repartida essa verba? Ou seja, a verba de 1.200.000 euros destina-se em 240.000 euros para ideias de âmbito regional, que são ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e os restantes 960.000 euros estão afetos a ideias de âmbito ilha, ou seja, ideias com impacto apenas em uma das 9 ilhas dos Açores. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens, da verba afeta a ideias de âmbito ilha, ou seja, dos 960.000 euros, 20% estão aqui destinados à área da juventude, ou seja, 192.000 euros estão apenas aqui direcionados a ideias de âmbito, a ideias direcionadas à área da juventude. Para além disso, a área da juventude
tem disponível duas temáticas: a temática da cidadania e a temática dos hábitos de vida saudáveis. Bem, já sabemos então como é que a verba é distribuída por âmbitos. Vamos agora perceber como é que ela é repartida aqui pelas 9 ilhas dos Açores, ou seja, como é que o montante afeto a ideias de âmbito ilha é repartido aqui pelas 9 ilhas. Foi criada então uma fórmula que divide este montante em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual montante pelas 9 ilhas. A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada ilha. A terceira varia de acordo com a população residente. E, por fim, a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, para a Ilha de Santa Maria estão disponíveis 52 mil euros, em que 10.400 estão afetos à área da juventude e 41 mil euros e 600 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Neste caso, o montante disponível para estas áreas temáticas corresponde ao montante máximo de ideias a apresentar a estas áreas. No caso de São Miguel e da Terceira, para que não houvesse uma grande discrepância entre os projetos vencedores nas diferentes ilhas, foi fixado um montante máximo para cada ideia a apresentar às 7 áreas temáticas, excepcionando a área da juventude. Assim sendo, São Miguel tem disponível 333 mil euros, dos quais 66.600 estão afetos à área da juventude, que respondem ao montante máximo das ideias para esta área temática. No entanto, as outras 7 áreas temáticas, apesar de disporem de um montante de 266 mil euros e 400, têm um montante máximo para cada ideia de 159.840 euros. A terceira dispõe de 178 mil euros, em que 35.600 estão afetos à área da juventude e correspondem também ao montante máximo para cada ideia. No entanto, as outras 7 áreas, apesar de disporem de um montante de 142 mil euros e 400, podem apresentar ideias com um montante máximo de 106 mil euros e 800. As próximas ilhas, todos os montantes correspondem então ao montante máximo das ideias a apresentar pelos cidadãos. Assim sendo, a Graciosa dispõe de 48 mil euros, em que 9.600 estão afetos à área da juventude e 38.400 afetos às restantes 7 áreas. São Jorge tem disponível 77 mil euros, em 15.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 61.600 afetos às outras 7 áreas. O Pico tem disponível 105 mil euros, em que 21 mil estão afetos à área da juventude e os restantes 84 mil às outras 7 áreas. O Faial dispõe de 80 mil euros, em que 16 mil estão afetos à área da juventude e os restantes 64 mil estão afetos às outras 7 áreas. As Flores dispõem de 56 mil euros, em que 11.200 estão afetos à área da juventude e os restantes 44.800 estão afetos às outras 7 áreas. E, por fim, a Ilha do Corvo tem disponível 31 mil euros, em que 6.200 estão afetos à área da juventude e os restantes 24.800 estão afetos às outras 7 áreas. Quando refiro outras 7 áreas, são sempre a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, o mar e pescas e o turismo. Quais são as fases que compõem o calendário do Orçamento Participativo dos Açores? À semelhança das edições anteriores, este é composto por 5 fases. Encontramos-nos agora na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho com a apresentação desta nova edição. Esta fase termina no dia 30 de setembro e até essa data os cidadãos açorianos podem então apresentar as suas ideias através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt.
Terminada a fase de apresentação das ideias, entre os dias 1 de outubro e os dias 22 de novembro, as equipas técnicas vão então realizar a análise técnica das ideias apresentadas pelos cidadãos. Em que é que consiste a análise técnica? As equipas vão verificar se as ideias apresentadas pelos cidadãos cumprem todos os requisitos, que mais à frente já vamos apresentar-vos quais são, para que sejam colocadas à votação. É ao longo desta fase que pode também existir uma interação entre as equipas técnicas e os cidadãos proponentes, e é na sequência disso que, na fase de apresentação de ideias, vos solicitamos que nos disponibilizem alguns dos vossos dados pessoais, nomeadamente nome, e-mail e contacto móvel. Para que então, na fase da análise técnica, as equipas técnicas, no caso de terem alguma dúvida quanto à vossa ideia, possam contatar-vos a solicitar essas informações. Para além disso, no caso de existirem ideias muito semelhantes, as equipas técnicas também entrarão em contacto convosco a perguntar se concordam com a agregação dessas ideias semelhantes. Terminada então a fase da análise técnica, são divulgadas as listas provisórias de antepropostas que estarão disponíveis para votação e também das antepropostas que não cumpriram os requisitos e, por isso, não estarão disponíveis na fase de votação. Entre os dias 23 e os dias 27 de novembro, os cidadãos podem reclamar dessa decisão. Podem então enviar-nos um e-mail para op@azores.gov.pt explicando-nos o motivo pelo qual não concordam dessa decisão. Após essa fase, os colegas das áreas temáticas voltarão então a analisar alguma anteproposta que receba alguma reclamação por parte dos cidadãos proponentes. Terminada essa fase, são então divulgadas as listas definitivas das propostas, que agora deixam de chamar-se antepropostas e passam a chamar-se propostas, que estarão disponíveis para votação. Cada cidadão dispõe de 2 votos, um voto para ideias de âmbito ilha e outro voto para ideias de âmbito regional, e pode fazê-lo de 2 formas. Ou seja, pode votar nessas propostas ou através da plataforma op.azores.gov.pt ou então através de um SMS gratuito. Depois, nesta fase, nós também divulgaremos qual é o número. Também, ao longo desta fase, os cidadãos proponentes receberão um kit de votação para que possam então divulgar a sua ideia nas redes sociais, como acharem que conseguem arrecadar mais votos, mas então terão disponíveis um kit de votação para divulgarem as suas ideias. Terminada a fase de votação, que julgo que me esqueci de dizer, a fase de votação decorre entre o dia 1 de setembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022. Terminada então essa fase, em fevereiro de 2022, será realizada uma apresentação pública das propostas vencedoras desta edição. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais e estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem apresentar as suas ideias autenticando-se na nossa plataforma através do bilhete de identidade, cartão de cidadão ou chave móvel digital. No entanto, os cidadãos estrangeiros residentes nos Açores apenas podem fazer essa autenticação utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada faixa etária pode apresentar ideias, os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos podem apresentar ideias apenas à área temática da juventude, aos temas da cidadania ou dos hábitos de vida saudável, e para fazê-lo necessitam de ter uma declaração de autorização do detentor do poder paternal, que está disponível na nossa plataforma, devem descarregá-la e preenchê-la. E na fase de apresentação da sua ideia, existe um campo dos fecheiros e aí devem então submeter essa declaração,
Caso provável se esqueçam de submetê-la, não há problema. A vossa ideia, caso cumpra os requisitos, será na mesma considerada. As equipas técnicas, neste caso a equipa técnica da Juventude, na fase da análise técnica, entrará em contacto convosco a solicitar-vos então a declaração em falta. De seguida, os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 18 e os 30 anos são então os mais privilegiados, uma vez que podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar ideias à agricultura, ao ambiente, à ciência, à cultura, à inclusão social, à juventude, ao mar e pescas e ao turismo. Por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, exceto à juventude. Como é que podem participar? Mais à frente já vamos passar um vídeo explicativo, mas podem submeter as vossas ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Não esquecer é que só o podem fazer até ao dia 30 de setembro, ou seja, até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro. Após essa data, já não é possível então submeter ideias ao Orçamento Participativo dos Açores. O que é que deve constar uma anteproposta? Precisamos então que o cidadão proponente se identifique, nos diga então o seu nome, o e-mail e o contacto móvel. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, ou seja, não podem ser feitas por empresas ou associações, têm de ser feitas em nome individual, mas podem ser por um grupo de cidadãos. Precisamos também que nos indiquem então o nome e o e-mail dos coproponentes. Para além disso, precisamos que nos indiquem o âmbito, a área temática e, no caso de ideias da área da juventude, precisamos que nos indiquem o tema da vossa ideia. Para além disso, precisam de atribuir um título a essa ideia, que nós recomendamos sempre que seja o mais criativo possível. E, por fim, precisam então de fazer uma breve descrição da vossa anteproposta, isto é, têm que nos dizer o que é que pretendem com essa ideia e qual o público-alvo a que a vossa ideia se destina. Por fim, no caso de ideias de âmbito ilha, precisamos que nos indiquem então qual a ilha a que se destina, o concelho ou concelhos, no caso de ilhas que têm mais do que um concelho, e podem-nos também indicar uma localidade, ou uma freguesia dessa ilha, ou um local específico da mesma. Existem também dois campos que são o prazo de execução e o orçamento da vossa ideia. No entanto, estes dois campos são campos que não são de preenchimento obrigatório. As equipas técnicas, na fase da análise técnica, vão então averiguar qual o prazo e o orçamento da vossa ideia. Não se preocupem com estes dois campos que depois ficarão a cargo de preenchimento por parte das equipas técnicas. Por fim, é necessário então, no caso dos menores de idade, anexarem também a sua declaração e confirmarem o escalão etário a que pertencem. Ideias de âmbito regional, os campos são os mesmos, à exceção de que, uma vez que as ideias de âmbito regional pressupõem então que tenham impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos que nos indiquem quais são as ilhas a que a vossa ideia se destina. Tem de ser pelo menos 2, mas podem ser 3, 4 ou até as 9. E agora falando então aqui dos critérios de admissão, ou seja, os requisitos que a vossa ideia deve cumprir para que seja considerada e colocada a votação nesta edição do Orçamento Participativo. Então, as vossas ideias têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição, aquelas 8 áreas temáticas que já vos falei: a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo já dispõe de instrumentos próprios para esse fim. Não podem contrariar o programa do 13º Governo. Não podem contrariar programas ou projetos em curso nestas áreas temáticas desta edição. Para além disso, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, não podem ser genéricas ou muito abrangentes, isto é, as equipas técnicas têm de
de perceber o que é que vocês querem com a vossa ideia para que depois possam adaptá-la à proposta. Para além disso, no caso de ideias de âmbito ilha, estas não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, aqueles montantes que mencionei mais atrás. Tem de ter impacto, então, apenas numa das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os critérios são os mesmos, à exceção aqui dos montantes e do impacto, ou seja, ideias de âmbito regional podem ir até um montante de 240 mil euros, em vez de os montantes fixados para cada uma das ilhas. E para além disso, uma vez que ideias de âmbito regional pressupõem impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que efetivamente a ideia tenha impacto em pelo menos 2 ilhas. Aqui, relativamente ao calendário dos encontros participativos, iniciamos os encontros no dia 22 de junho, realizamos aqui encontros destinados às várias áreas temáticas ao longo do mês de junho e julho, fizemos uma breve interrupção no mês de agosto e retomamos agora a meados de setembro. Agora, esta semana e a próxima, vamos então realizar os encontros participativos direcionados aqui à área da juventude. Bem, já terminei aqui a minha apresentação. Daqui a pouco já iremos então dar-vos voz para que possam colocar as vossas questões. No entanto, caso surjam dúvidas mais à frente, ou quando tiverem a apresentar as vossas ideias, podem colocá-las através do e-mail op@azores.gov.pt ou então entrarem em contacto connosco através da linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, podem nos acompanhar nas redes sociais, na nossa página do Facebook e do Instagram e podem também saber todas as informações acerca do orçamento participativo em op.azores.gov.pt. Obrigada pela vossa atenção. Vou agora só passar-vos aqui um vídeo a explicar como é que submetem então as vossas ideias através da nossa plataforma. Peço aqui ao Marcos só para passar o vídeo. Okay. Então, como já vos disse, este ano apenas podem apresentar as vossas ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Clicam aqui nesta barrinha azul e concordam com os termos e condições. De seguida, escolhem o documento com o qual vão fazer a vossa autenticação. Aqui, no caso deste cidadão, utilizou o cartão de cidadão e, por isso, tem que introduzir aqui o número do seu cartão, os 9 dígitos, mais o código de controle, que é algarismo, letra, letra, algarismo. De seguida, validam se os dados estão corretamente preenchidos e escolhem aqui a área temática para a qual pretendem apresentar a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu a agricultura e, por isso, declarou que tinha mais do que 18 anos. De seguida, disponibilizam-nos aqui os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. E, no caso de ser uma ideia apresentada por um grupo informado de cidadãos, indicam-nos aqui também os dados dos vossos colegas. Alertar só para o facto de neste campo ser possível preencher apenas os dados de 5 coproponentes, no entanto, as ideias podem ter mais do que 5 coproponentes. Mais à frente, no campo dos fecheiros, submetem o documento com os restantes coproponentes. De seguida, precisamos que nos indiquem aqui o âmbito a que se destina a vossa ideia. Neste caso, como o cidadão escolheu o âmbito regional, tem de nos indicar pelo menos 2 ilhas e escolheu 4. Está aqui a preencher o montante e o prazo de execução, que são os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório, ou seja, se ficarem por preencher, conseguem submeter a vossa ideia. E, por fim, tem de nos indicar aqui o título e a descrição da vossa anteproposta.
Aqui são os campos que podem anexar os documentos, o vídeo, os documentos ou as imagens, e no caso de anexarem uma imagem à semelhança deste cidadão, será a imagem que ficará associada à vossa ideia, ao contrário de ideias que não submetam imagens e por isso ficam com a imagem da área temática associada. Pronto, no final é só validar os dados e, como podem ver, é um processo muito rápido e muito fácil, e depois de submeterem a vossa ideia, recebem então no vosso e-mail a informação submetida aqui no formulário. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Vou passar agora a palavra à Verónica para que ela nos diga que tipo de ideias é que podem então os cidadãos apresentar à área da juventude. Olá, Verónica. Oi, ainda não estamos a ouvir. Julgo que tens que ativar. Ok. Bom dia a todos e a Bom dia. todas, obrigada. Vou só aqui fazer a partilha da nossa informação. É só um segundo. Oi. Pronto, agora sim. Penso que já estamos aqui todos a visualizar a nossa apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou a Verónica, sou técnica da Direção Regional da Juventude e hoje estou aqui em colaboração com a minha colega Sandra, que estará a dar apoio naquilo que serão as vossas dúvidas através do chat. Como a Carolina disse, nós, Juventude, fazemos parte como área temática do Orçamento Participativo. Estamos desde a da criação daquilo que é o projeto do Orçamento Participativo dos Açores. Portanto, esta já é a nossa quarta edição, sendo que o ano passado, infelizmente, tivemos que interromper pelas questões pandémicas. No que concerne à área da juventude, que tipos de subáreas ou temas é que estão este ano em cima da mesa no orçamento participativo? Temos como aqui ideias que os jovens possam apresentar do âmbito de cidadania, de projetos das questões do hábitos de vida saudável. Aqui, no que toca à área da cidadania, acaba por ser, de alguma forma, fomentar aqui a literacia sobre a cidadania, sobre o que é isto de atos cívicos, de programas, projetos de âmbito de cidadania junto dos nossos jovens, desde o promover iniciativas de cidadania ativa, como encontros de jovens, ou até mesmo aqui como encontros intergeracionais. Hábitos de vida saudável acaba por englobar desde a área da saúde física, mental, alimentar e tudo aquilo que podemos criar com isto, com este tema. Aqui desde a questão de workshops, de programas direcionados para atividade física, da área da alimentação, acabam por ser aqui algumas dicas daquilo que possam ser as vossas ideias para a apresentação não de propostas. Nós trazemos a título de curiosidade e também, se calhar aqui já para vos deixar algumas sugestões daquilo que poderão ser as ideias por vocês apresentadas. Temos aqui uma tabela daquilo que foram algumas das propostas apresentadas que finalizaram como projetos vencedores do orçamento participativo. Nós temos isto também para contextualizar. Todos os anos podem ser alteradas aquelas que são dentro da juventude, as áreas a que vocês possam submeter as vossas propostas. Já tivemos a parte, o tema, o subtema, cultura, já tivemos a parte tecnológica, cidadania e hábitos de vida saudável. Na área mais cultura, tivemos muitos projetos apresentados e que, entretanto, já foram concluídos na área da música. Temos aqui um projeto que foi apresentado por uma colega vossa da Ilha de Santa Maria para um workshop de jazz. Isto porque todos nós sabemos que Santa Maria tem aqui
uma grande importância cultural naquilo que é a arte da música jazz, e esta jovem sentiu aqui que, considerando grande parte da juventude mariense está ligada à formação musical, seria uma oportunidade de desenvolver mais competências na área do jazz. Também tivemos aqui em São Jorge o Music Art, que foi uma série de workshops para, lá está, o aperfeiçoamento na área da música. Também tivemos aqui na área mais de teatro, se formos aqui a esmiuçar esta ideia ou este projeto, que foi uma cena para todos. Isto porque o auditório da Escola Secundária Domingos Rebelo, há alguns anos, sofreu uma grande intervenção e existia aqui uma parte do auditório que estava inacabada. Claro que os jovens queriam muito utilizar aquele espaço, até porque tem condições fantásticas, mas acabavam por ter este senão, porque não estavam criadas as condições de projeção, de equipamento de iluminação, etc. Os jovens apresentaram, um jovem desta escola apresentou aqui esta proposta, que depois passou a projeto vencedor, e neste momento temos um auditório que está aberto à comunidade educativa da própria escola e também esperamos nós, num futuro próximo, possa voltar a abrir as portas a toda a comunidade da própria ilha. Quanto aos Noés, é um projeto de âmbito preventivo, ou seja, aqui esta jovem apresentou um projeto que, através do teatro de marionetes, podia trabalhar várias histórias criadas para trabalhar a parte da prevenção de comportamentos de risco. Este projeto também já está concluído e foi executado acabou por ser peças de teatro, com a temática aqui em termos de história. Estas podem ser alteradas, mas sempre com o objetivo final de prevenir comportamentos de risco nos nossos jovens, neste caso, a Ilha de São Miguel. Na Ilha do Corvo, tivemos também aqui um projeto vencedor que, de alguma forma, acabou por ter aqui uma componente que é cultural, mas também acaba por ser turística, do ponto de vista de quem visita a ilha. Isto porque esta jovem apresentou aqui uma proposta na altura com o objetivo de, através da arte urbana, retratar aquilo que é a história da própria ilha e das vivências da Ilha do Corvo. Neste momento temos um mural a céu aberto em que qualquer pessoa pode visualizar e, através da arte urbana, perceber aqui um pouco aquela que é a história da Ilha do Corvo. Tivemos a área tecnológica, que já foi um tema que esteve ligado aqui à área da juventude, que foi o Keep Up with da AFAI, que acabou por ser a instalação de vários hotspots de internet na zona balnear do concelho da Madalena, isto porque os jovens sentiam que havia este gap e como andamos todos hoje em dia muito ligados aqui àquilo que é o mundo digital, mesmo nos nossos tempos livres e de lazer, estes jovens sentiam que, de alguma forma, fazia sentido instalar, fortalecer aquilo que é a rede de Wi-Fi da internet no Concelho da Madalena. É um projeto que também está concluído. Temos aqui alguns que, pelas questões pandémicas, acabaram por ficar em stand-by, estão suspensos, sendo que aguardamos aqui as novas orientações e logo que seja permitido organizar eventos que efetivamente permitam mais um contacto de proximidade entre as pessoas, iremos avançar. Temos aqui o Salvamos Vidas e Tu Queres Salvar, que acaba por ser uma formação certificada e de alguma forma aqui intensiva, ligada ao suporte básico e desfibrilhação automática externa. Tem aqui a ver com uma componente mais de saúde, de suporte básico e de formar aqui os nossos jovens da região
para esta área, até porque qualquer situação com que um jovem se possa deparar, possa ter algum tipo de formação para salvaguardar o bem-estar dos que têm dificuldades. Tivemos aqui, no caso de uma escola de São Miguel, os jovens sentiam que havia aqui uma necessidade de qualificar o campo de jogos desta escola, isto é um espaço muito utilizado por todos os estudantes e jovens do concelho, e este também foi um projeto que está em execução, que basicamente é a requalificar a zona de campo exterior da escola da EBS de Nordeste. Tivemos aqui também alguns projetos que são workshops nas mais variadas áreas. Aqui tem aqui o Convivência Sem Limites, que é um conjunto de workshops na área de hábitos de vida saudável, que foi apresentado aqui também por um jovem da comunidade escolar. Basicamente cada vez mais se sente aqui essa preocupação dos nossos jovens de manter um estilo de vida saudável e nada como também receber dicas e trabalhar um pouco aquilo que podem ser alternativas alimentares para permitir de alguma forma o bem-estar físico e até mental, porque tem influência dos nossos jovens. Temos aqui outro exemplo na Ilha das Flores, o Feel Like Home, que foi dotar de equipamentos uma sala de alunos, ou a sala de convívio dos alunos da Escola Básica e Secundária das Flores, em termos de mobiliário, isto porque vocês passam imenso tempo na escola e muitos de vocês, pelas escolas da região, sentem esta necessidade de, nos tempos livres, de intervalo, hora de almoço, ter aqui algum espaço confortável que vos possa permitir o convívio com mais conforto. Pronto, estes são alguns dos projetos. Nós, pronto, não é para puxar a asa ao nosso lado, mas somos das áreas temáticas que temos tido aqui uma grande apresentação de propostas. A comunidade jovem da região é muito participativa, tem sido muito participativa, tem-nos deixado imensas propostas para análise. Nós normalmente depois é quase aqui até uma luta contra o tempo, porque em termos de timings e depois a de propostas que vocês apresentam, temos muito material para trabalhar. E em termos de execução de projetos, também temos já aqui um número simpático de projetos vencedores ao longo destas últimas edições que de alguma maneira têm deixado marca naquilo que é as preocupações dos nossos jovens. Obrigada, Verónica. Esperemos que já tenham aqui conseguido ganhar aqui, ter algumas inspirações de outros projetos vencedores, mas agora chegou aqui a altura de darmos voz então aos alunos para que eles nos coloquem as suas dúvidas, ou mesmo no caso de já terem pensado aqui durante a apresentação, ou então já terem na sua ideia alguma ideia, podem então agora aqui colocar as questões ou falar-nos de alguma necessidade que sentem, alguma ideia que gostassem de apresentar aqui ao orçamento participativo. É agora a hora para o fazerem. Vamos então aqui dar voz aos cidadãos, exato, já podem ativar os vossos microfones caso queiram colocar as vossas questões. Ontem não foi necessário, temos aqui um emoji em baixo que é o das reações, que depois podem levantar a mão, mas como são aqui só 2 turmas, também pedimos aqui agora a ajuda dos professores. Julgo que basta chegarem aqui perto do computador só para vos ouvirmos bem e podem apresentar as vossas dúvidas. Não sei se a turma do 10º ano conseguiu ouvir a apresentação desde o início. Não sei se tiverem mais alguma dúvida e precisarem que
que nós voltemos um bocadinho ao início da apresentação, também não tenham problemas. Voltamos aqui a esclarecer-vos as dúvidas que tenham. Precisamos é que falem connosco, que nos digam se têm alguma dúvida, se têm alguma ideia para apresentar ao orçamento participativo. Relembrar, acho que já tenho aqui uma aluna. Bom dia, senhora. A gente dia. estava com uma ideia que era. Nós não sabemos se consegue-se englobar no projeto de cidadania. Era levar a cultura também um pouco da parte da gastronomia, dos modos de viver, das danças, para outra parte, dos Açores, ou mesmo do continente. Para a cultura de São Miguel. Verónica, será que consegues? Fecha o microfone. Verónica. Senhora? A Verónica vai aqui tentar ajudar, ok? Para ver se percebi, a vossa ideia era fazer aqui um levantamento daquilo que são as tradições, quer históricas, quer em termos gastronómicas do concelho, certo? Sim, senhora. Para apresentarem em termos regionais ou até mesmo fora da região. Mas é uma espécie de intercâmbio de escolas. Pronto. Eu sou da opinião que tem uma componente mais cultura, até porque tem aqui as tradições daquilo que é ou que marcou o Concelho da Ribeira Grande e mesmo em termos gastronómicos tem a componente cultural. Vocês são 12º ano, certo? Sim, senhora. Pronto, pode haver aqui, havendo, não sei se és só tu que tens essa ideia ou em termos do grupo, havendo aqui a intenção de apresentarem esta ideia ou anteproposta ao orçamento participativo, se tiverem o colega maior de idade, era mais vantajoso para vocês apresentarem a área da cultura, porque temos a área temática e, de alguma forma, isto tem a ver com a cultura da região, não é? Para ter um melhor enquadramento, talvez seja o mais seguro, pelo menos tentarem através da área cultural. Sim, senhora. Obrigada. Nada. Obrigada, Ana, já professora também, se vocês quiserem. Se não houver nenhum aluno com mais de 18 anos, se estiver disponível, também pode apresentar, ok? Portanto, A professora pode. pronto. Então já temos aqui uma ideia. Perceberam bem como é que é o processo depois de apresentação da ideia na plataforma, ou ficaram com alguma dúvida? Não se esqueçam que já não faltam muitos dias para o dia 30, portanto agora podem vir com a professora e ela ajuda-vos. Nós ainda ontem na sessão falávamos que não precisam de ter uma descrição muito extensa. Precisamos efetivamente que a equipa técnica perceba o que é que vocês pretendem. Portanto, se conseguirem escrever umas linhazinhas a explicar bem o que é que pretendem, mas não precisam perder, ou seja, não deixem de apresentar a ideia porque não tiveram tempo de fazer uma descrição, porque sabemos que já não têm assim muito tempo, mas se a ideia já foi pensada, agora é só submetê-la. Ok? Aqui a outra sala, não sei se também tem alguma questão. Eu estava a ver ali um braço no ar, ao fundo. Já tenho aqui mais um aluno, mas é da mesma Bom sala. dia. A gente precisa saber se seria possível enquadrar-nos hábitos de vida saudável, por exemplo, de fazer uma horta comunitária aqui na escola, porque há várias escolas que também têm. Sim, aqui podem, quer através da área da juventude ou através da área do próprio ambiente. Tem a ver com a questão da restrição da idade e depois em termos de dotação orçamental. Em termos de orçamento, para a área da juventude existe sempre um valor fixo que é inferior à área do ambiente. Mas sim, na área da juventude tem todo o enquadramento. Aqui tem que
em termos de dica, o que vos posso dizer é sempre darem-nos aquilo que é o objetivo final da vossa ideia. Se aqui, de alguma maneira, trabalhar uma horta comunitária para, de alguma forma, promover uma alimentação mais saudável na comunidade escolar, já está aqui a descrição simples e diz-nos, em termos de objetivo final, o que é a vossa ideia, tem todo o enquadramento na área da juventude. Ok, obrigado. A Verónica esqueça-se, mas este ano já temos a agricultura, portanto, Exatamente, se calhar, agricultura. exato, tem outra vez o inconveniente, que não é inconveniente, mas que é necessário que tenham também mais do que 18 anos, mas a professora se calhar está novamente disponível para vos ajudar. Portanto, já temos aqui pelo menos 2 ideias, o que já é muito Eu acho bom. que estou a vender as outras áreas. Os colegas aqui da turma, que eu acho que é o 10º E, não querem fazer nenhuma questão? Eu estou a ver ali umas mãozinhas indecisas. Isto é assim, o truque, ou pelo menos a nossa maior máxima no orçamento participativo é não existem ideias erradas. Aquilo que muitas vezes para vocês é assim um bocadinho fora da caixa ou fora do real, muitas vezes depois acaba por fazer sentido naquilo que é a vossa própria realidade, quer comunitária, quer escolar, não é? Exato, e o importante é mesmo cumprirmos aqui o nosso lema de. Ou seja, nós tentamos aproveitar o máximo de ideias apresentadas pelos cidadãos, mas precisamos que eles não as guardem só para eles, porque senão nunca vamos conseguir saber quais são as suas ideias e aí nunca serão colocadas à votação e nunca poderão chegar a projetos vencedores. Portanto, e sabemos sempre que os jovens são muito criativos e que tem muitas ideias. Acho que já temos aqui mais uma aluna. Ok, já estamos a ouvir. Que a gente havia preocupado com o carinho da Vera Grande, tipo, não tinha espaço suficiente. E se a gente depois uníamos, tipo, a gente podia aumentar e melhorar as condições para os animais. Eu só não percebi foi qual é o espaço que vocês querem melhorar. Eu refiro Carinho da Vera Grande. O canil da Ribeira Grande. o canil, pois é municipal, é de competência municipal. Se não estou a cometer aqui nenhuma gafe, nós temos intervenção e tudo o que é competência do Governo Regional e espaços sobre a nossa tutela. Tudo o que sejam competências do próprio município ou espaços municipais é da própria competência do município da Ribeira Grande. É porque a turma só assistiu à última parte, daí estarem aqui com algumas dúvidas. Estávamos com alguns problemas aqui informáticos. Ok? Ok, obrigada. Nós depois também, se o professor nos quiser deixar aqui no chat o seu e-mail, nós também podemos enviar a apresentação. Nós ainda tentamos aguardar para perceber se vocês estavam quase a terminar aqui as configurações, mas como nunca conseguimos falar convosco e como já passava das 11 e sabíamos que a aula terminava ao meio-dia, também não quisemos atrasar muito para depois não comermos aqui no tempo de debate e de colocação de questões. Mas se tiverem alguma questão concreta, nós podemos recuar um bocadinho na apresentação, não sei a partir de que altura é que começaram a ouvir. Só se tiverem alguma questão concreta. Sim, neste momento eles estão a discutir aqui uma ideia que tem a ver com os carregamentos para os carros elétricos. De que forma é que eles poderiam concretizar esta ideia? Isso não é municipal, isto aqui já é mais uma parte aqui do governo, por exemplo, não é? Eu não sei, aqui seria da mais juventude, direcionada à área do ambiente. Desculpa, Verónica. A área da juventude não tem enquadramento Pois. devido aos temas este ano que estão sobre a nossa responsabilidade, mas ao ambiente, não sei se Temos tem algum aqui colega. a colega do ambiente, se calhar se puder ajudá-los, colega Lídia. Não sei se ouviu a questão e se consegue ajudá-los. Está sem microfone.
Estou, boa tarde, bom Ok, dia. Ainda, bom dia. ainda é de dia, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Sim, e essa ideia é perfeitamente, é perfeitamente viável. Portanto, a única questão que nós temos que ter em conta é os tais postos de carregamento têm que estar em região do governo. Mas pronto, nós ajudaremos, obviamente, a escolher os melhores locais, desde junto de postos da RIAC, junto de espaços ligados ao Parque Natural, por exemplo. Portanto, é perfeitamente viável. Neste exemplo, não é? Começares pelas instituições escolares, porque obviamente aqui a secundária é tutela do governo, não é? Portanto, não estamos Correto. a escola primária. Portanto, podemos começar já aqui, neste caso, obviamente aqui seria mais para os professores e para os funcionários, pois com certeza, mas se nós começássemos, não era, a modernizar as infraestruturas em que todos nós utilizamos, se calhar já era um bom início. Correto. Eu não queria entrar a nível político, mas, por exemplo, esta semana, para vocês, não sei se viram as notícias, há, por exemplo, ideias de candidatos, que não vamos agora esmiuçar, que não nos interessa o partido, mas tinha a ver com, de facto, não sei se vocês já ouviram, os carregamentos elétricos, mas utilizando energia renovável. Principalmente estamos a falar da Ribeira Grande, não é? E, portanto, esta era uma ideia bastante interessante. Não quero agora esmiuçar aqui o partido, não nos interessa, mas acho que é uma ideia bastante interessante. Se temos aqui a central geotérmica, duas, aliás, não é? Faria todo o sentido utilizar essa energia renovável para os carros elétricos, não é? Aqui já é algo mais técnico, não é? Mas seria algo bastante interessante. Quem diz essa ideia diz outra qualquer, mas aqui o objetivo seria basicamente modernizar e começarmos por algum lugar, não é? Por exemplo, os transportes públicos também, não é? E agora, mas era essa parte aqui do ambiente, não é? Que o 10º está aqui a refletir. Sim, exato. Tem a questão novamente, eu peço desculpa, Lídia, só relembrar que é uma área temática que só permite a apresentação de ideias a cidadãos com mais de 18 anos, mas o professor também se calhar pode ajudar e é submeter a ideia. A Lídia ia dizer mais qualquer coisa, peço desculpa. Eu ia só acrescentar que, dado esse detalhe que o professor mencionou, era importante então ele estar no texto da proposta. No texto da proposta, perdão. Sim. É depois na descrição da proposta, quanto mais detalhe conseguir dar à sua ideia, é melhor para depois as equipas técnicas perceberem com mais detalhe o que é que o cidadão pretende. Portanto, é importante que apresente. Claro. Mas sim, é uma ideia excelente e uma ideia muito, muito válida para ser apresentada e nós depois então analisamos. Não sei se há mais alguma questão. Não, estamos esclarecidos aqui. Estamos agora a pensar em ideia. Ok. É Manuela, importante. diz alguma coisa daí? Eu penso que temos aqui mais uma jovem no. Não, é a professora. Obrigada, que bom, isso significa que estou muito jovem. Bom, então é assim, a nossa questão aqui, portanto, a primeira aluna fez, portanto, isto é um grupo de 12º ano, certo? Que estão a terminar, portanto, o secundário, que para o ano vão, portanto, para alguma parte ou das nossas ilhas, neste caso a terceira, ou então para o continente, e a proposta que a primeira aluna fez é uma ideia que eles têm, portanto, o que é que eles gostariam? Eles acham que, portanto, e já vimos que não está na parte da cultura, porque eu também tinha essa dúvida se estava na parte da juventude ou da cultura. Portanto, eles queriam fazer um intercâmbio com escolas. Para quê? Para dar a conhecer, certo, a cultura dos Açores. Não sei se, portanto, a gastronomia, portanto, as danças, os modos de viver, as nossas tradições, pronto. Então, a ideia deles era exatamente esta, portanto, era dar a conhecer, está bem? Através de intercâmbios, portanto, eles escolheriam um local ou no continente ou mesmo das ilhas, onde, portanto, convidariam uma escola a vir cá e depois eles iriam lá onde havia esta troca portanto, de cultura,
certo? Esta troca de conhecimentos e essas experiências que eles acham tão importantes nestas fases. A nossa questão é, isto, portanto, é cultura, não juventude, não entra na parte da cidadania aqui, certo? Vamos passar aqui, se calhar, a palavra à colega da cultura, à colega Ana Salvador. Julgo que... Olá, bom dia. Bom dia. Bom, realmente esta é uma ideia muito motivante. Eu não sei exatamente depois em termos de concretização, mas é uma ideia muito válida a ser apresentada em proposta. Nós depois iremos avaliar. Pronto, realmente não sei em termos de enquadramento como é uma situação específica, na medida em que, havendo essa troca com alguma turma de outra ou do continente, ou do que quer que seja, mas efetivamente em termos de público-alvo, como é um público tão redutor, não é? Porque é uma situação com um enquadramento algo restrito, mas é uma questão de se analisar e de se averiguar esta ideia, porque é uma ótima ideia. Ok. Não sei se... Sim, pronto. Olha, da nossa parte, nós já tiramos as nossas dúvidas, eles ainda estão a pensar, está bem? Simples. Obrigado Sim, nós pela avança. vossa presença e pela disponibilidade também aqui dos professores. Eu precisava só, não sei se o professor Pedro me está a ouvir. Consegue-me dizer quantos alunos estavam presentes aqui na sua sala? 25. 25. Ok, só para aqui para o nosso registro também estatístico, que a colega também já nos tinha aqui dito no início da sessão. Mas bem, mais uma vez então é só agradecer a presença de todos, agradecemos também aqui as questões colocadas e ficamos então a aguardar as vossas ideias. Caso surjam mais dúvidas no futuro, podem sempre colocá-las por e-mail. Também os professores, se quiserem deixar no chat os seus e-mails, nós também podemos fazer chegar não só a minha apresentação, como também a apresentação da Verónica. E depois, caso apareçam outras dúvidas no momento da apresentação das vossas ideias, peçam ajuda aos professores para entrarem aqui em contacto connosco ou mandem-nos um e-mail. Mesmo os alunos já estão bastante habituados a usar o e-mail, portanto, podem colocá-lo para o e-mail do Orçamento Participativo, op@azores.gov.pt. Ok? E julgo que da nossa parte está tudo. Já recebemos aqui o e-mail do professor, depois já lhe enviamos a apresentação. Obrigado, então. Obrigada a nós. Continuação de bom dia.